Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e antes de mais nada eu queria pedir desculpas pelo meu sumiço de um mês aqui do canal. A realidade é que bateu uma bad, eu precisei tirar um tempinho pra mim, olhar pra dentro e eu fiquei muito feliz em ver os comentários de vocês, falando que estavam com saudades, perguntando sobre mim e eu tava morrendo de saudade. Tô bem agora, bola pra frente e vai ter vídeo toda semana, então desculpem pelo sumiço. Mas estou muito animada porque hoje vamos falar sobre o meu tipo de personalidade preferido para lidar, que são os INFJs. Não sei se vocês sabem, mas dentro da comunidade do MBTI existem alguns pares que são considerados os pares de ouro. E o par ENFP e ENFJ é um deles. Eu não vou falar aqui no vídeo por que isso acontece, qual é a explicação cognitiva, porque esses dois tipos de personalidade se dão tão bem, mas eu vou falar em outro vídeo sobre isso. Hoje eu quero fazer meio que uma carta de amor aberta aos INFJs, os motivos porque eu, como ENFP, amo a personalidade de vocês e por que vocês são tão incríveis. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo o troço aqui. Aqui no canal, cada dia a gente toma café em uma caneca diferente. Hoje é a caneca do Carpe Diem, minha filosofia de vida. E hoje não é café não, gente, é Nescau. Me julguem. Mas vamos ao que interessa. Bom, primeiramente, ENFPs amam INFJs por causa da intensidade de vocês. E eu sei que isso não é uma coisa fácil para vocês. Vocês usam o NI, a intuição introvertida, como a primeira função cognitiva de vocês, o que faz com que vocês se sintam extremamente mal compreendidos, sozinhos muitas vezes, e como se as ideias, os pensamentos de vocês não fossem comuns, como se as pessoas não conseguissem compreender o que vocês sentem, o que vocês pensam, e por isso vocês muitas vezes se retraem e guardam para vocês essa visão do mundo tão linda que vocês têm, porque na maioria dos casos as pessoas não entendem. E vocês acabam crescendo e aprendendo a cultivar esse mundo interior dentro da cabeça de vocês sem compartilhar tanto. E eu sei que é difícil, eu posso imaginar que não é nada fácil, mas ao mesmo tempo é o que faz vocês serem tão poéticos, interessantes e profundos. E a gente ama essa intensidade de vocês, essa profundidade de vocês. Nunca mudem isso. Às vezes as pessoas olham para o ENFJ e sentem uma barreira emocional ali. É difícil se aproximar de vocês. Acho que talvez por se sentirem compreendidos e por já terem vivenciado situações em que as pessoas não são tão compreensivas e simpáticas, vocês acabam construindo essa barreira emocional. Mas o NFP não vê essa barreira como uma coisa fria, distante. A gente vê isso como algo estimulante. A gente quer escalar essa barreira que vocês constroem e descobrir o que tem por baixo, porque a gente sabe que vai valer a pena. E a gente ama esse jeito que vocês têm de enxergar o mundo. Imagina assim, os 16 tipos de personalidades vão passear numa floresta. O NFP vai estar, sei lá, atacando graveto no coleguinha. O STP vai estar escalando uma árvore. O ESFJ vai estar conversando com a galera. O NFJ, ele vai estar olhando em volta e se conectando com o ambiente ali. Ele vai estar reparando se existe algum caminho a ser explorado que seria legal, vai estar atento se tem algum perigo. Ele está sentindo com a intuição introvertida dele aquele ambiente e reparando em padrões. É como se fosse uma forma mágica de ver o mundo, de ver o que está em volta, que as outras pessoas não entendem muitas vezes. E isso para o NFP é extremamente atrativo. A gente olha e fica tipo, sabe aquela carinha que o pessoal bota, que são os olhinhos e a boquinha, tipo, a gente fica assim pra vocês, porque realmente é muito estimulante e é muito lindo. Vocês conseguem ter um olhar pro mundo diferenciado. Enquanto o NFP tá dando um monte de ideia aleatória, tipo, vendo várias conexões pelo mundo, o NFJ consegue
pegar uma visão que a gente tem e mergulhar nela. É aquela visão de raio-x, sabe? Aquele laser certeiro. E é muito interessante ver isso, porque vocês conseguem construir um padrão de pensamento. Vocês trabalham com uma lógica profunda que muitas vezes falta a gente. A gente consegue imaginar, mas falta a gente consistência para construir uma visão, para construir uma ideia. E vocês sabem fazer isso como ninguém. E vocês conseguem juntar justamente o sentimento, a profundidade sentimental com o raciocínio lógico. E isso é lindo. É muito interessante e faz o NFP se inspirar e conseguir se tornar mais focado. E a gente vai ser sempre grato a vocês por causa disso. A coisa que a gente ama sobre vocês é a capacidade de vocês de separar o erro da pessoa e de não desistir das pessoas. Os ENFJs são, sem dúvida nenhuma, o tipo de personalidade que mais perdoa. E vocês muitas vezes acabam se magoando por causa disso, porque tem pessoas às vezes ali que não valem a pena no momento. É muito difícil dizer isso, né? Que alguém não vale a pena no momento. Mas pessoas que estão vivendo uma outra realidade, que estão vacilando, que não estão sendo justas com vocês, e mesmo assim vocês conseguem separar o erro da pessoa. Vocês veem a pessoa agindo de uma forma errada e vocês não julgam a pessoa por aquilo. Vocês veem ela como um ser humano completo e vocês conseguem separar uma coisa da outra. E isso é muito bonito e muito raro. E eu acho impressionante como vocês são sempre dispostos a perdoar. É claro que existe, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a famosa batida de porta do INFJ. No inglês eles chamam de door slam. E é tipo assim, quando o NFJ desiste de verdade de uma pessoa e ele bate uma porta, não tem volta. Bateu a porta, criou uma barreira emocional ali, acabou. Mas para chegar a esse ponto é muito difícil, a pessoa tem que ter vacilado demais para fazer um NFJ chegar nesse ponto, porque como eu disse, vocês são o tipo que mais perdoam e vocês conseguem ver as coisas por perspectivas diferentes. Eu acho isso muito lindo também. Quando vocês se deparam com uma situação, por mais que vocês não concordem com algo, vocês tentam calçar os sapatos das pessoas e falar, não, mas tem esse lado aqui. Tem essa situação aqui. Para o NFP isso é muito difícil, separar a razão da emoção, quando a gente está vendo uma situação. E vocês não, vocês conseguem, embora vocês trabalhem com o FE na segunda função cognitiva, vocês conseguem ter um pensamento lógico ali e ver as coisas sobre um ponto de vista racional. E mesmo diante de uma briga, de um problema, vocês nunca são barraqueiros, vocês são a voz da razão. De novo, é a voz da razão não no sentido frio da coisa, é a voz da razão no sentido de vocês olham com compaixão e sabedoria para as coisas. A minha melhor amiga, ela é INFJ e a gente se dá muito bem. Mas teve uma vez em que a gente teve um mal entendido e aí eu, lá com todo o fogo NFP, falei para ela, acho melhor a gente se distanciar, essa amizade aqui já não tá favorecendo a nenhuma das duas, não tá sendo saudável, acho melhor a gente parar por aqui. E aí, o que você espera? Que a pessoa grite, que a pessoa te xingue, que a pessoa fique com raiva? Cara, ela não fez nada disso. Ela simplesmente, com muita calma, me disse que estava muito triste pela minha decisão e que ela sempre estaria ali por mim, se um dia eu decidisse voltar a falar com ela, e que eu era muito importante para ela, que ela sempre torceria por mim. E ela chorou um pouco e, cara, aquilo pra mim foi, tipo, o maior tapa na cara que eu poderia ter tomado. Porque foi tão genuíno, foi tão de coração, e eu vi ali o erro que eu tava cometendo. E vocês são assim, vocês têm essa capacidade de acalmar a gente e de quebrar qualquer um com o cuidado que vocês têm. Outra coisa que a gente ama sobre vocês, e talvez essa seja a principal, é que vocês são autênticos e genuínos em um mundo que é tão padronizado e tão falso.
Só de conversar um pouquinho com vocês, dá pra ver que vocês realmente param pra pensar sobre as coisas. E vocês podem até mudar de opinião sobre algo, mas para que isso aconteça, vocês realmente vão considerar todas as perspectivas antes de mudar de opinião. E vocês têm um ar de mistério que é muito atraente, muito atrativo. E isso eu digo, gente, tanto em relação romântica, quanto em amizade, quanto, sei lá, apenas um colega. Eu vejo que como NFP, todas as pessoas com quem eu construí uma ligação muito forte logo de cara, que eu olhei pra pessoa e falei, opa, tem uma coisa diferente sobre você, foram INFJs. INFPs e INFJs. Mas o NFJ, ele tem aquela coisa em que vocês conseguem ver através das pessoas. Ninguém engana vocês. Vocês têm aquele olhar assim, tipo, vocês veem quais são as verdadeiras intenções, se alguém tá sendo falso, se alguém tá sendo honesto. Só que as pessoas não conseguem ver através de vocês porque vocês são muito fechados. Mas o NFP consegue de alguma forma. Eu vou entrar em detalhes sobre isso em outro vídeo por causa das funções cognitivas, mas a gente consegue. A gente talvez seja o único tipo que consegue olhar através de vocês e ver que vocês, na verdade, guardam muita coisa, que vocês não gostam de se expor, mas que tem muita profundidade ali embaixo daquela cara séria que vocês carregam. E o olhar de vocês é muito impressionante. É o olhar de quem sabe muito e fala pouco. Eu acho impressionante que todo NFJ que eu conheço tem esse olhar. O que é mais lindo é que vocês são esquisitos e a gente é esquisito. E a esquisitice de um conversa muito com a esquisitice do outro. Nós somos esquisitos de jeitos diferentes, mas a gente se completa. A gente consegue entender de onde o outro tá vindo. E aí a gente se sente menos sozinho e se sente mais compreendido num mundo em que a maioria das pessoas não conseguem compreender nossa linha de raciocínio. Como eu disse, enquanto o NFP ele tá vendo vários padrões diferentes e conectando tudo no mundo, o INFJ, ele tá vendo os padrões também, mas ele tá traçando um ponto de encontro entre isso tudo. Ele dá forma para as coisas. Então o NFP ele tá com um bando de ingrediente e o NFJ ele vem com uma receita maravilhosa em cima daquilo tudo. E vocês geram na gente um conforto. A gente sente que a gente pode ser a gente mesmo e falar tudo o que a gente pensa com vocês. E a gente passa isso para vocês também. E o que eu acho muito interessante é que todo NFJ, vocês têm uma rotina, vocês são regradinhos assim, mas vocês têm uma fome muito grande por espontaneidade e aventura. E nem sempre vocês têm coragem de ir lá e fazer isso. Não é nem questão de coragem, eu acho que é mais questão de tipo, vocês estão vivendo a vida cotidiana e tem aquelas coisas que vocês têm que fazer, e se ninguém puxar vocês para isso, vocês acabam levando essa vida, mas vocês sentem saudade dessa autenticidade. E o NFP provoca isso no INFJ. A gente tira vocês da zona de conforto, a gente bota vocês para fazer loucura e vocês amam isso. E ao mesmo tempo, vocês dão pra gente uma sensação de lar, uma sensação de confiança, uma sensação de, cara, tá tudo bem ser você mesmo. E vocês botam a gente na linha, sabe? Vocês sabem admirar o que a gente tem a oferecer, mas ao mesmo tempo vocês sabem ir lapidando. Eu acho que vocês veem a gente como uma matéria bruta, e aí vocês vão fazendo lá uma escultura do que a gente é, do que a gente oferece. E a gente vai ser para sempre muito grato a isso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi curto, porque eu tô tentando fazer vídeos com menos de 10 minutos, porque tem gente reclamando aí que eu tô falando pra caramba. Mas se você é NFJ e gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Quem estiver assistindo, tá, gente? Se vocês quiserem, se vocês puderem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, porque vai me ajudar muito. E bora conversar, que eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Vamos falar besteira, vamos trocar ideia. E se vocês quiserem também, me sigam no Instagram, me chamem lá no Instagram, que eu vou adorar trocar ideia com vocês também. Eu deixei o meu name aqui, o meu usuário, aqui embaixo na descrição, então é só procurar. Então, até a próxima, gente. Adorei conversar com vocês e tchau, tchau!